Fala, galera. Nossa, agora eu até já esqueci. Agora eu esqueci. A primeira que eu esqueço agora. Ai, Gu, você tá travando, Você tá inibindo ele, Gu. Pode seguir. Deixa essa gravada aqui. Fala, galera. Estamos aqui com mais um Pode Apostar Podcast. Eu sou Bruno Baleste, estou com a Thelma Romão. Olá, pessoal, tudo bem? E uma super convidada, Dani Mata. Olá. Eu vou daqui a pouquinho falar para ela se apresentar. Antes, como sempre, eu começo falando dos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Tribo Produções, então, um estúdio podcast que vocês estão vendo aqui, onde a gente está gravando. Então, vocês podem criar seus programas, vídeos ou áudios. A gente tem também aqui estúdio de gravação para conteúdos na Tribo Produções. Existem produções de vídeos institucionais, treinamentos, entrevistas, edições desses vídeos e áudios para sempre vocês terem uma qualidade de primeira, como esse podcast Pode Apostar. Sim, claro. EFOC Escola Técnica, então, nosso ensino técnico, especializações para segurança do trabalho, enfermagem, química, empilhadeiras, treinamentos, entre outros, porque o mercado precisa de profissionais especializados e pessoas precisam construir carreiras. A EFOC ela entra no meio disso para fazer tudo isso acontecer. EFOCO Play, plataforma também da instituição EFOCO, para ensino digital, treinamentos e normas regulamentadoras e principalmente com um super produto que eu acho legal colocar aqui, que é o plano Streaming Open, onde você tem todos os treinamentos e a facilidade de logística para treinar todas as suas equipes e a gestão disso já acontece automaticamente. Então vocês cuidam do que vocês melhor sabem fazer na sua empresa e aí Foco Play faz toda a gestão de treinamento e cuidado desses treinamentos para vocês. Beleza? Então vamos voltar lá. Então, agora... Que bom, hoje a gente recebeu uma mulher aqui, até que enfim, depois de tantos homens. A gente fez suspense, na verdade essa gravação já tá aqui, ó. Já para sair, já tá. Primeiro a gente fez um piloto aqui. Piloto com a Dani. Sim, foi muito especial. Super especial e hoje a gente consegue trazer de novo a Dani. Para quem não viu, né, é a primeira vez, mas é uma honra, Dani. Obrigado, muito ter vindo. Obrigada, Dani. Porque pra gente, assim, é o que a Thelma falou, enriquecer, embelezar aqui o nosso estúdio, né? Sempre um monte de homem aqui, ó, fala. Agora a gente fica mais feliz. Agora tá mais florido. Fica mais bonito para quem não sente, tá mais perfumado o ambiente. Então a gente tem um monte de vantagens, assim, Dani. Sim. A gente causa isso, né? Esse bem-estar, né, Théo? Exatamente, tem que causar, né? A Dani também, depois a gente vai chegar até o final. É legal que a gente vai discorrer aqui de um monte de coisa, principalmente, né, Dani, assim, as carreiras aqui que a gente fala, carreira e as apostas que a gente tem na vida. Sim. Mas eu acho legal que já vou dar o spoiler do final de tudo, é que a Dani também utiliza esse estúdio podcast. Exatamente. O Gu pilotando esse estúdio nosso aqui. Fui mordida, né, pelo bicho podcast. Empodera com Elas, que é o podcast. Empodera com Elas, eu e Crisoste. E projeto que tá nascendo, né? E que a gente aposta. Pode apostar que vai dar certo também, né? Com certeza. Legal, parabéns. Já Conte com a gente. Lógico, muito legal. Sempre. Dani, vou começar falando então rapidinho. A gente sempre discorre com algumas informações da formação e a carreira. E depois a gente vai entrar na história de tudo isso. Então, primeiro formado em Direito pela IT 98. Sim. Pós-graduada também em Direito do Trabalho, 99 já. Fez alguns cursos também para preparação para preparo de concursos pela Damásio, lá em São Paulo. E também agora tem outros cursos no decorrer disso, que aí são cursos especializados para outra área, que você entrou para a área também comercial. Sim. Na parte de comércio de vendas de... Produtos, tudo. Eu vendia na loja diversos, tudo legal. Pra casa. E hoje, ainda esse ano, para daqui a pouquinho, começando no mês que vem, uma outra pós-graduação agora relacionada a marketing. Legal. Vou pro marketing agora. Então, carreira agora, a gente fala assim, começou no Ministério do Trabalho, então atuando na parte também de direito, como estágio já no comecinho lá de 96 para 97. Sim. Depois já foi para o Ministério Público no Fórum 98, onde a gente estava aqui nos bastidores falando assim, tem uma história super legal e a gente vai querer resgatar isso, a importância dessa história. Depois do escritório de advocacia já de 2020 até 2025, 2005, 25, eu já cheguei no futuro. Bruno, você tá muito adiantado. Até 2005. E aí nesse meio termo que veio
a destaque em 2004, entre essa transição, e que depois ela deu todo e uma necessidade de atenção que você acabou saindo por um tempo da área do direito, jurídica, mas que em 2020, quase que 20 anos depois, veio também por uma outra situação, trabalhar também com abrir um novo escritório de advocacia. Mas 2021, por uma natureza, uma situação, uma natureza talvez que aconteceu de uma forma comum, veio a trabalhar com uma área que eu acho que está super em alta hoje, que é como influencer. Sim. E teve também trabalhos em rádio. E agora o podcast. Exato. Então, bem passei. Então, isso bem que é gostoso, né? A gente vê a minha trajetória, né? Que a gente pode ter, como eu posso dizer, como a gente pode pivotar e mudar. As pessoas acham que, eu tenho que comecei como direito, agora eu tenho que fazer essa carreira o tempo todo ligada a isso. E como você vê que as coisas podem mudar e fazer muito mais sentido, às vezes, depois de tanto tempo, você conseguir fazer algumas alterações, né? Eu acho que quando a gente vai estudando, né, quando você tem uma base de estudo, tudo flui melhor, né? Então, eu acho que o direito, desde sempre, ele foi uma base fundamental. Eu queria fazer arquitetura. Era o meu sonho. Mas eu não passei e naquela época a gente não tinha condições de passar numa faculdade particular, eu morar fora, enfim. Naquele momento não foi possível. E tinha a IT, que era em Bauru, tinha transporte para ir e vir, então eu não precisava morar lá. Então a minha faculdade começava às 7 da manhã, 7h10, eu acho que 7 da manhã, não me lembro. Mas 10h20 terminava a aula. Então, quando era 11 e pouco, eu já estava na minha casa. Uhum. E aí eu consegui conciliar esses estágios, né? Que eu trabalhei no Ministério do Trabalho eu acho que deu 1 ano e meio, que era o tempo que a prefeitura, na época, contratava os estagiários. E a gente teve, muita experiência boa. Eu fiz muita amizade boa, que carrego até hoje. Que todas as empresas faziam a rescisão dos funcionários lá. Então, a gente tinha contato com todas as rescisões. E conta como que foi assim, essa experiência, porque, pelo que você falou, você estava ainda no meio da faculdade. Sim, estava no meio da faculdade. Já aproveitou essa oportunidade desse estágio. Sim. Como que foi para conseguir esse estágio? Teve ajuda? Você teve anjos que te ajudaram também? Teve uma pessoa que indicou na época. E aí, as estagiárias daquela época estavam para concluir o curso, já tinham ficado também 1 ano e meio. Então, tinha que ter novas estagiárias em direito para assumir. Uhum. Legal. E aí, eu e uma amiga fomos indicadas na época e assumimos o Ministério. Daí, a gente fez o estágio, a gente foi para Bauru, ficou um tempo no Ministério do Trabalho lá em Bauru também, para ser preparada, porque a gente tinha que carimbar, assumir ali a rescisão, o que o funcionário ia receber, né, de acerto. Então, foi uma experiência maravilhosa. A gente recebia, na época, um salário proporcional. Eu trabalhava da 1 às 5 da tarde. Uhum. E tinha uma fiscalização, lógico, da prefeitura, de quem comandava o PAT na época, né, que era aqui na Castro Alves. Era do lado da minha casa, então foi muito bom para mim. E aí eu fiquei lá por 1 ano e meio, que era o período. E aí, pela mesma situação, eu fui para o Ministério Público, porque lá também a estagiária, só que lá era voluntário, não recebia nada. Era na raça mesmo. Era na raça. Mas assim, valia por toda a experiência que você ia ter mesmo, né? Porque trabalhando com eles, com os promotores, você tinha acesso aos processos de menores, processos de área civil, né? Como alimentos, divórcio, e também no crime. O meu promotor atuava muito no crime. Então, a gente via júri, e ele era incrível. Dr. Henrique e Dr. Luiz Gabos foram, assim, maravilhosos. A gente fez uma amizade muito bonita. E eles impulsionavam a gente, falavam do processo, sabe? Então, foi incrível. Nós ficamos, eu acho que eu fiquei lá 6 meses. Mas parece que eu trabalhei a vida inteira com ele, assim, foi maravilhoso. Foi intenso mesmo. E você teve uma influência do seu pai, né, Dani? Seu pai é advogado também. Meu pai fez direito, mas ele nunca exerceu. Ele, na época, estudou em Tupã,
né? Daí ele já trabalhou na usina, lá em Quatá, na época. E quando a Barra Grande comprou, aí ele foi transferido para cá. Então, a vida toda ele teve essa trajetória de usina. Ele aposentou na usina, inclusive. Mas eu fui muito influenciada pelo meu pai, que falava que o direito era um leque, que eu poderia trabalhar como advogada, fazer concurso, prestar qualquer coisa, que eu poderia dar certo, né? Então, na época também a IT era bem conceituada. Eu passei no 3º colegial, daí não pude fazer porque eu não tinha concluído o curso. Então, eu falei, não, eu vou para a IT mesmo. E daí eu me formei no 3º colegial, já prestei IT, passei de cara, eu falei, é aqui que eu vou ficar mesmo, porque não dava, assim, não tinha condições mesmo de eu ir para outro lugar. Então eu falei, eu vou fazer direito e vamos ver o que vai dar. Eu adorei a minha faculdade, foi a última turma com 4 anos, depois aí tudo virou para 5 anos lá na IT. A minha turma foi a última, com 4 anos. Legal. E depois, quando eu me formei, por conta de eu fazer o estágio na promotoria, eu fiquei encantada, principalmente pelo trabalho dos 2 promotores com quem eu tinha muito contato. E aí eu fui fazer Damásio, que é um curso preparatório para concurso em São Paulo. Eu e mais 3 amigas, nós moramos lá por volta aí de 1 ano. Prestei concurso, bati na trave. Mas aí eu já namorava, já pensava em casar e tudo mais. Aí voltei para Lençóis e nisso fui convidada para trabalhar num escritório de advocacia. Isso e aí eu aceitei e fiquei, desisti do concurso. Porque você falou mas aí você já tinha o título da OAB. Já tinha OAB. Sim, para eu poder advogar. Você passou de primeira? Não passei de primeira. Eu me formei. Daí eu já queria ir para São Paulo, porque a gente já tinha conversado, né? Eu e minhas amigas, de morar lá e tal. E aí eu não passei na OAB de cara, foi muito frustrante, porque é horrível, né? Você sai... muito difícil, né? Sim, puxado, na época era complicado. E aí era em dezembro a prova, eu não passei, daí eu passei acho que na de março. Aí eu passei na de março. Foi rapidinho. Foi. Mas parecia assim... Uma eternidade. Uma eternidade. Porque, embora eu quisesse a promotoria, não precisaria da carteira da ordem, né? Tá. Para ser juiz, você precisa de um estágio probatório, você tem que advogar e tal. E aí assumi a magistratura. Pelo menos era na época, assim, eu não sei se mudou com essa situação de concurso. Mas eu queria promotoria, então eu não precisaria tanto da minha OAB. Mas eu queria, porque eu falei, depois, se eu não passo, eu quero trabalhar. Eu queria trabalhar também, né? Claro. E aí eu passei na OAB em março, primeira fase, depois abril a segunda. Aí depois, quando eu voltei para Lençóis do cursinho, lá do Damásio, eu já vim com a OAB, daí eu já comecei a advogar. Porque eu queria trabalhar também, né? Eu falei, eu não posso ficar só no cursinho e tal. Então, eu tinha que trabalhar. Falei, vamos embora, né? E Dani, e nós conversamos assim com vários amigos, colegas que eu já considero nossos amigos, né, Sim, Bruno? Porque foi um prazer tão grande, faz um vínculo enorme. E conversando com eles, assim, alguns tiveram algumas dificuldades, né, nessa trajetória de graduação. Você está lembrada de alguma fase bem difícil na graduação ou você foi assim? Não. Foi bem tranquilo para você? Foi tranquilo. E aí terminou a graduação, veio esses cursos e aí você já casou, né? Eu casei... Não, eu me formei em 98, eu me casei em 2002. Então, eu advoguei aqui por um bom tempo. Sim. Porque o meu ex-marido fez direito também. Tá. Ele se formou em 99, na primeira faculdade dele. Daí, ele foi fazer direito. Ele passou na IT também. Então, o direito ficou ainda mais... Entre vocês. Entre nós, né? Então, a gente tinha muita coisa para resolver familiar mesmo das empresas. Então, o direito foi fundamental para a gente ter uma noção, assim, de... Não só para eu trabalhar, mas para a administração do que ele precisava, tudo. Então, a carreira jurídica foi bem usada. Que bem usada. Então, a gente estava falando aqui de algumas questões, como foram crescendo, e você falou depois que você entrou, então, no escritório de advocacia. Sim. Depois disso aí que é maravilhoso. Alexandro Brígido. Poxa, legal. Incrível. Conta um pouco como que foi isso. Alexandro prestava serviços para a família do meu ex-marido. E uma tarde ele apareceu
lá no escritório, que eu fazia algumas coisas para eles lá na família. E ele falou assim, você se formou, né? Eu queria alguém para trabalhar comigo, porque eu tenho bastante coisa para fazer. E você já tem OAB, eu sei que você fez estágio na promotoria, porque eu vivia no fórum, então as pessoas me viam lá, né? Eu conhecia bastante gente do fórum. Então, você não quer vir trabalhar? Daí eu comecei a trabalhar meio período com ele. E ele que me ensinou mesmo, assim, a atender, a ir para assistência judiciária, né? Porque a gente tinha esse atendimento à assistência judiciária também. E eu não tinha traquejo de atendimento como advogada. Eu sabia do lado da promotoria. E no Ministério do Trabalho eu sabia fazer cálculo. Mas eu não era advogada, né? Eu era só uma pessoa que ficava ali homologando as rescisões. Então eu conferia, tá certo, batia o carimbo, dava o dinheiro para a pessoa e a pessoa ia embora. Dali ela ia contratar um advogado para entrar com a reclamação se ela quisesse. Tá. Mas eu não sabia como era o trâmite. E aí com o Alexandro eu ia para audiência. Então eu ia na trabalhista, eu ia para o fórum, ele me carregava para tudo. E aí com o tempo ele foi soltando o processo na minha mão. Então foi por causa dele mesmo que eu peguei o amor da profissão, né? Ele que me ensinou a fazer petição mesmo, uma tudo. experiência e tanto. E pra audiência foi com ele que eu aprendi. Foi maravilhoso. E nesse tempo meteórico nasceu pra você a Destaque. Eu me formei, né? Daí eu fiquei advogando todo esse período. E aí eu me casei. Me casei em 2002. Tá. E aí eu engravidei um ano depois, quando o Vinícius nasceu em 2004, ele nasceu dia 5 de março. Dia 10 de agosto eu comprei a Destaque. Meses, o bebê. Meses, ele tinha 4 para 5 meses. E a Destaque era uma loja, na época, conhecida de presentes aqui na cidade. Acho que só tinha ela e mais uma na época. E ficava embaixo do nosso escritório. Do escritório da família do meu ex-marido. E como eu trabalhava meio período para ele, então eu sempre estava na loja. E aí a dona, na época, a Ellen, pegou e falou para mim, você não quer comprar a loja? E na época foi a Ariane, minto, não foi da Ellen. A Ellen vendeu para a Ariane e a Ariane Pacola me ofereceu a loja. E aí eu falei assim, será? Eu adorava a loja, porque só tinha coisa de casa, né? A gente adorava isso loja e tal. Linda. Era uma loja acaba muito levando um monte de coisa mais para casa do que... Sim. Passava todo dia lá e pegava alguma coisa. O meu pai se empolgou com a compra da loja na época e acabou comprando a loja para mim e para minha mãe, mas quem tocava a loja mesmo era eu. E aí eu fiquei com a Destaque por 17 anos. E aí ela consumiu mais, você teve que então eu tive que optar, porque era Natal, eu tinha que fazer arranjo, às vezes eu me sujo, porque não é uma coisa que você fica toda arrumada igual roupa, né? Que você fica limpa, eu mexia com argila, aí eu tinha que atender cliente, às vezes os clientes iam na Destaque, eu ficava constrangida porque eu tava com shorts, não tava vestida, né? De advogada, assim. E Natal era ponto turístico. Né? Ponto turístico, porque a vitrine da Destaque era maravilhosa. Então, às vezes tinha audiência, aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que ir, eu fico. Tinha que fazer entrega, tinha presente de casamento. Então, ela me consumia muito tempo. E tinha muita mercadoria na loja. Então, eu tinha que ficar lá mesmo. E aí, eu fui deixando a advocacia. Aí, em consenso, lógico, né? Com meu ex-marido na época, a gente achou melhor eu ficar com a loja. Não ter esse compromisso, porque a gente viajava muito também a trabalho e tal. E aí, tinha esse compromisso de audiência num negócio também que era e a gente colocou dinheiro, né? Era uma coisa que você tinha que fazer muita troca de estoque. Então eu tinha que ficar lá e me consumia um tempo, eu tinha que fazer compra, então, você falou isso eu achei legal. Por exemplo, da Destaque, aí a gente vê uma coisa que você toda a carreira você veio sempre com uma referência, uma liderança, alguém que trouxe, ensinou muito ali. E a Destaque você era a autoridade. Foi na raça. E aí você falou agora um negócio que eu achei legal, que eu gosto que as pessoas às vezes não veem. É o que o Gustavo falou aqui. A Destaque, ela era mesmo... Era o destaque do Natal tal. Sempre... Eu lembro que... Dia das Mães, a gente vendia muito pra ver a vitrine da Destaque. Quantas vezes lembra os Papai Noel, o trenó, a gente saía da Destaque, às vezes se encontrava. Mas ninguém vê os bastidores, então você estava falando... É bem complicado. Pra eu montar aquela vitrine de Natal... Então, eu queria saber como que era essa programação. Eu tinha que ter a ideia e as minhas peças...
Eu vendia muito para lojista, então eu fazia a vitrine de outras pessoas. A vitrine deles tem que estar pronta em novembro. Tá. Não vai ficar pronta em dezembro. Então, a minha vitrine, a minha mercadoria de Natal, eu já comprava em junho, julho. Chegava, eu tinha que ir no máximo em outubro, tá com as minhas coisas prontas, com preço, cadastrada, tudo para sair vendendo, para atender essas pessoas. Então, eu tinha esse objetivo de fazer uma árvore de Natal para casa do cliente, lógico. Legal. Mas eu tinha que atender também muita gente do comércio, que ficava assim, eu fiz vitrine para Mona Lisa mesmo, acho que uns 8 anos seguidos. Lindas as vitrines também De da Mona Lisa. Macatuba, eles, nossa, foram Poxa, que legal. um cliente assim maravilhoso para mim Mas também. e aí, você procurava algum curso, Dani, para se especializar nisso? Ou você Não. o seu bom gosto e... Era assim, eu ia muito fazer compra eu mesma, gostava de fazer a compra, né? Eu que fazia a compra de tudo. Porque os seus laços são perfeitos. São. É um chatice, Tinha um né? feeling do negócio Do laço. E aí eu desmanchava quando eu, lógico, né, ia ensinar funcionária, tudo, eu falava, ai, não gostei. Daí tinha que refazer tudo, o embrulho do presente e tal. E naquela época, assim, a gente não tinha tanto acesso à internet, né? De você procurar fotos em Instagram, YouTube. Pinterest, essas coisas. É que agora a gente esquece que, pô, 2005, 2004, 2005, assim... Esse 18 anos aí, praticamente, né? Que foi quando o Vinícius nasceu. E aí eu ia muito para São Paulo e me inspirava no que eu via. Nos lojistas, em feira, que eu fui muito em feira também, para fazer compra para loja. Então, tudo que eu ia, assim, às vezes eu falava, eu precisava de uma luz, meu Deus, o que eu vou fazer com esse negócio? Aí eu imaginava lá e acontecia. Era da minha cabeça mesmo. Lógico que com toda a ajuda da minha equipe, que eu tive funcionária muito, muito boa na loja. Ah, isso é legal. Então, elas, Dani, vamos fazer isso. Ou elas viam alguma coisa, às vezes elas viajavam, iam para algum outro lugar, e eu vi tal coisa, sabe? E como então que a era gente ia se ajudando. Até essa relação de que você sentia com a equipe também para engajar, para produzir mais com o pessoal, como que você trabalhava assim? Esse time eu sempre fui de ponta. Dessas de não olhar elas como funcionária. Legal. Eu me imaginava funcionária junto e eu fazia o que elas faziam. Se tinha que limpar, a gente limpava. Se tinha que mudar a loja, eu fazia elas mudar. Ai, vamos mudar a loja. Tinha vezes que eu chegava lá, eu me sentia eu a funcionária. Nós já mudamos tudo aqui. Não sei o que, isso aqui tem que pôr em promoção. Então, elas tinham essa liberdade. Eu sempre dei muita carta branca para minhas meninas. Legal. E todas elas, assim, que passaram lá pela loja, deixaram uma marca, né? De respeito, de carinho mesmo. Lógico, né, que tem algumas que dão mais trabalho, né, deixam a má impressão, mas a gente sempre tinha a filosofia de que os bons não poderiam pagar pelos maus. Então, eu tive um episódio muito chato na loja só, com uma funcionária específica, mas depois dela, todas que passaram foi maravilhoso, e a experiência delas também. E com laços maravilhosos, bom atendimento, ideias fantásticas, assim, tem muita coisa delas, elas montavam arranjo tão bem quanto eu, ou melhor. Elas arrasavam na montagem de arranjo, que era o forte da loja também, né? Montar muito arranjo. Então, elas, nossa... E não tinha curso na época da gente sentar e levar a equipe para fazer treinamento, não tinha. Era no suor mesmo. Legal, não, mas isso que é legal mesmo, porque Claro. você é pioneiro, né? A coisa de vanguarda mesmo, vai criando mesmo ali com a ideia. É lógico que tem que ter um bom gosto, eu falo, você tem uma referência para você tomar as decisões e criações. De comprar. Que nem eu não acertava sempre. Tinha coisa que eu chegava na loja, que eu comprava, ela falava assim, eu não acredito que você comprou isso. Que coisa horrorosa. E às vezes eu gostava. Mas eu me baseava assim, eu vou comprar, eu usaria na minha casa? Então, eu vou levar para vender, porque às vezes alguém vai querer. Mas você não acerta 100% sempre, né? Tem coisa que ficava lá. Isso é uma curiosidade, isso aí de coisas de casa. Porque eu sou terrível. A Natália, em casa, ela tem uma visão muito legal. Ela vê as coisas, eu olho e ela fala assim... Amor, o que você acha disso aqui? Eu falo, nossa senhora. Depois encaixa no lugar. Mas o que esse Nossa Senhora é feio? Você não gostei. Eu não gosto. Eu não consigo gostei. ver no contexto. Porque eu falo, onde vai caber isso? Então o olhar de vocês, esse olhar... É mais assim, apurado. Não vai ser. Aí a hora que chega em casa, eu falo, nossa, o que é isso? Ela falou, aquilo lá que a gente comprou. Olha aí, eu o jeito feminino. É o jeito feminino. Então Mas eu tive muito admirável. Eu não tenho cliente isso. homem que tinha esse feeling.
Tipo Ah, assim, sim. eles também... Eu tinha muito cliente que ia lá e a gente já sabia. Isso aqui é pro fulano. É a cara do fulano. O fulano chegava lá, olha o que chegou, eu quero. Legal. Homem Meu mesmo. irmão, ele tem uma visão muito do macro, assim. Eu acho legal que ele é muito pronto, a cabeça dele é muito desenhada, então ele já olha, ele vê um rabisco, ele consegue desconstruir e fazer o esboço novo também. Então isso eu admiro. Então também acho, assim, Tem homem que tem pessoal esse- muito tem. pronto, decidido também Agora, nisso. mais pra é mim- mulher, porque às vezes elas inventam, né? Tipo, eu quero um negócio assim, assim, assado. Eu quero uma árvore rosa. É. Uma árvore de Natal rosa. Eu quero uma árvore de Natal assim, assim, assado. Quero uma guirlanda assim. Você fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E você tinha que se virar. E tinha né? aquela coisa, porque assim, eu falo uma coisa que hoje é muito mais comum, a personalização. Por exemplo, eu imagino você imaginar o seu cliente e você saber o que ficaria bom para a casa dele. Porque Sim. às vezes também tem aquela coisa, isso aqui é legal para você. Mas direcionado. se você Sim. não conhece o espaço da pessoa, Exato. você pode estragar o ambiente também, né? Sim. Às vezes a gente se baseava na foto. Traz uma foto, né? Porque tem muito assim, eu tenho um vaso lá em casa, será que dá para montar com orquídea, com rosa? Não, eu não sei. Então você me manda uma foto, eu vou na sua casa, você legal. traz aqui. Aí eu falava, me manda foto do ambiente. Ou muitas vezes eu ia na casa, Legal. olhava tudo, e aí a gente dava a opinião, né? E Dani, o Natal realmente é a data assim mais especial para o lojista? Eu O acredito Natal? que sim. Dia das Mães também era. Porque eu lembro muito das suas camisetinhas do papai, Sim. da mamãe, Na época, assim, que eu comprei Né? aquelas camisetas, as canecas. as canecas e tudo, foi pro Dia dos Pais. E foi, assim, maravilhoso. Foi uma data bem... que a gente vendeu bem na época. Sempre vendia, mas produto para homem é muito difícil. Porque ou você compra no Dia dos Pais uma camisa, ou um chinelo, ou um pijama, né? Então é muito complicado dar presente para homem. E quando vieram aquela coleção toda que era diferente, a gente vendeu uns 2, 3 anos assim, batidão. Foi bem, bem bacana o retorno daqueles produtos. Mas tinha também para mãe, tinha para namorada, era bem personalizado, sabe? Dependendo da época, tinha um produto específico daquele fornecedor. Mas o Natal, a gente vendia já... Muito. Outubro já começava a vender muito Natal. Olha. Tipo assim, às vezes eu fazia vitrine pro Natal, eu já tinha que pensar que eu ia fazer a outra. Porque não ficava até. A pessoa chegava, eu quero Você isso. já vendia a sua aí eu já vitrine. vendia a vitrine pronta. Então eu falava, eu quero. Aí começava a vender produtinho, eu ficava com a vitrine pelada. Então eu tinha que já pensar que aquela vitrine de outubro, que era que ia chamar a atenção mesmo dos clientes, né? De quem passasse ali na rua, ela não ia ficar. Às vezes chegava no Natal mesmo, eu tava sem vitrine já, porque eu já tinha vendido tudo. Que bom, né? Montava a árvore de Natal e aí falava assim, eu quero aquela árvore. Empenava já. Aí já falava, levava a árvore pronta. Muitas vezes, Legal. levava a árvore pronta. Era uma delícia fazer venda no Natal. Imagina. E a venda, assim, o que me motivou a optar por esse trabalho, né, de venda, porque eu não era vendedora, eu era advogada. Totalmente. Foi o ambiente. Porque eu tinha que me colocar até o traje mais pesado, mais sério e tal, para ir atender o cliente que sempre me trazia problema. Então, era problema criminal, problema trabalhista, problema de direito de família. Sempre um problema que eu atendia. E era aquela coisa assim... Sério. Desgastante. Agora, né? na loja, tipo... Oi! Você tem um presente? Delícia, eu sou Lógico, feliz. tinha gente que ia lá, desabafava, porque pegava vínculo, passava horas na loja. Você falava, gente, a pessoa não vai embora, precisa trabalhar e tal. Porque a pessoa se afina com você, com as suas funcionárias. Cria muita amizade no comércio. Mas o atendimento, o porquê do cliente ir até a loja é totalmente diferente de uma pessoa que vai no escritório de advocacia. Né? Ela não vai por causa de um problema, ela vai muito pelo contrário. Ou porque ela vai numa festa, vai dar um presente, ou vai num casamento, vai ter o Natal, Dia das Mães, É um enfim, momento de é outro momento. descontração Sim. e não pesado como... Então eu optei por ficar na destaque por conta disso. Por conta desse ambiente todo, do contexto que era mais pra cima, que eu acho que era mais a minha cara na época, né? Influencia também. Influencia bastante. E a gente sabe, Dani, que assim, hoje a loja não é mais sua, Sim. né? Então, esse foi um período difícil na sua vida também. Sim. Né? Se desfazer da loja, mas foi um
passo para o que você foi tá fundamental. fazendo hoje. Eu acho que assim, tudo foi acontecendo para eu me encontrar, na verdade. Porque mesmo eu trabalhando com a Destaque, com vendas, e já tendo o Instagram, eu não aparecia. Porque eu achava que a minha voz era horrorosa. Tipo assim, eu tenho uma voz de taquara rachada. Eu não vou ficar falando em vídeo, tipo, olha que linda essa taça. Jamais passou pra minha cabeça isso. E naquela época, que foi agora de uns 5 anos pra cá, eu acompanhava outras lojas via Instagram ou Facebook e as funcionárias ou as donas faziam essa venda. Olha, chegou esse copo, olha, chegou essa televisão. Então, elas faziam isso. Eu não conseguia, eu travava. Tá. E muito menos apareceu o meu rosto fazendo selfie, fazendo o que eu faço hoje. Porque eu achava que você tinha que ser um padrão de beleza, de idade, né? Então, eu não gostava, o meu ex-marido também não. Então, tipo, tinha um contexto que não me deixava... Não favorecia. Avançar. E aí eu batia foto, postava e tal, então era aquela coisa mais comedida, né? Fazia vídeo, lógico, mas punha uma música de fundo, não tinha minha participação efetivamente. E com a minha separação, eu me senti amarrada ao meu casamento ainda, estando no prédio, porque era da família dele. Sim. Tá. Então, eu resolvi sair de lá, né? Porque a gente... Não conseguimos entrar num consenso. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu não vou ficar aqui de favor, Claro. né? Então eu optei por sair de lá. Eu vendi alguma parte do estoque. E Até hoje você me contou que você vendeu para um pessoal de São Manuel. vendi. Né? Eu tinha, acho que profetizei isso em Foi legal essa passagem dezembro. do anjo. Eu cismei que eu queria entregar, porque eu ia pra lá e tudo me remetia a um sofrimento que eu tinha passado. Então, eu não queria mais entrar na Destaque. E a Destaque foi um filho, né? Que você cria, porque você investe seu tempo, você investe seu dinheiro. E muita coisa da loja, do lugar mesmo, me remetia a um sofrimento. Sim. Então, eu ia, tipo, não querendo ir mais. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo? E eu já estava com uma funcionária só também. Porque eu não tinha condição de arcar. Porque o comércio, você tem que ter uma estrutura, né? E eu passei a não ter essa estrutura de repente. Então, eu estava com uma funcionária só. Eu não tinha mais vontade de fazer compra. Eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo também, para capital de giro, essas coisas. E aí, eu resolvi que eu queria sair de lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu fiz um grupo do Instagram. Eu peguei e mandei. Falei, olha... Eu estou colocando a loja com tantos por cento, não lembro se era 50%, 40% de desconto até dia tal de dezembro, porque eu vou encerrar as atividades. E tem uma pessoa que vai vir e vai comprar todo o meu estoque, então o que ela não vai comprar eu estou colocando em promoção. E aí eu lembro que a minha mãe ainda me ligou e falou assim, mas quem que é essa pessoa? Eu falei, mãe, ela não existe. Essa pessoa não existe, mas ela vai existir. E aí, Legal. menina, foi assim muito rápido. Acho que foi dia 10 de dezembro. Uma moça que eu conheço, lógico, né? Me ligou e falou, eu vi essa mensagem sua, minha irmã me mostrou. Eu tenho uma loja aqui em São Manuel e eu quero estilizar a loja. Que era tipo um tem tudo, a loja dela. E eu quero ter as peças que você tem aí. Então, eu tô indo aí, você pode fechar a loja que eu vou arrematar. Menina, mas foi assim, nós ficamos até acho que meia-noite na loja. Eu, meu pai, minha mãe, minha tia, minha prima, todo mundo lá encaixotando as coisas. Ela foi pondo em cima da mesa, a gente relacionou, ela enfiou no carro e levou para São Manuel. Aí eu me comprometi ainda com ela a ir lá a arrumar, porque a gente dispunha nas prateleiras de uma maneira diferente. Que chamava a atenção das clientes, né? Não era só pôr ali igual, não tem tudo, você põe vários copos iguais. O visual influencia muito. Você fazia ambiente ali e tal. E aí eu fui arrumar a loja para ela. Ela ficou com tanto, mas eu ainda fiquei com mercadoria na loja, porque tinha muita. E aí veio janeiro, eu pus em promoção ainda para vender armário e tudo mais. E aí eu me coloquei uma data. Eu falei, até fevereiro eu saio daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Isso do ano de 2021, ano passado. Ah, já do ano passado. O ano passado, isso. Aí eu falei, eu não quero mais ficar aqui, não quero mais ficar aqui. Aí a minha funcionária falou, eu vou ficar com você até o final.
Isso é legal. Ela falou, eu fico aqui com você até o final e depois eu vou ver. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar depois, você tá sabendo que vai encerrar. Não, eu vou, mas eu quero ficar com você até o final. Aí a gente ficou, daí veio a Beth Peleteiro, que também tinha uma loja parecida com a minha, do mesmo segmento, chamada Bonequinha de Luxo. Eu quero comprar uma parte do seu estoque também. Eu fiquei sabendo o que tá acontecendo, eu quero. Aí ela veio... No fim, ela negociou lá com o dono do prédio, ela acabou ficando com o prédio, então isso facilitou muito para mim, porque vendeu... Eu passei para ela o ar-condicionado, armários e tudo. Sim. E mais uma outra parte do meu estoque. E aí ela assumiu o ponto, né? Ficou com eles lá, com o nome dela, a marca dela. E aí eu ainda continuei com o estoque. Aí eu enfiei tudo no meu carro... E levei pra minha casa e ficou na minha garagem. Ai. Ficou na minha garagem, porque eu também não tinha lugar na minha casa, né? Não era uma loja, minha casa é uma casa. Uma casa. E aí ficou na minha garagem, eu acho que por uns 15 dias, tudo lá, eu não tinha coragem de mexer, só chorava. Um momento difícil. Foi um luto. Um luto, assim, horroroso. É que passa um filme de tudo na cabeça. É um fracasso, né? Porque eu já tinha me sentido um fracasso com o término do casamento. E aí veio mais essa paulada. Então, foi bem doído pra mim. Porque daí eu já não advogava, eu já estava fora da advocacia já por todo esse tempo. Já tinha que ter tido essa decisão Sim, pelo e filho, assim, destaque, né? na minha época, a advocacia era digitada, né? Você ia no fórum, protocolava. Quando foi agora, né, que a gente voltou, era tudo digital. Eu não tinha esse token. Eu falava, o que é esse token que eles estão falando? É verdade. Eu falei, gente, eu não vou... O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, eu fracassei como vendedora, dona de loja e tudo mais. E eu não tinha dinheiro, como eu perdi aquele tesão mesmo pela loja, eu me senti um lixo, fracassada. Na verdade é o que você falou, olha como que chega o nível, né? Porque assim, você se sentia fracassado, não é que era um fracasso, é que você se sentia pela situação que aconteceu. Pela situação que eu estava, porque eu falava assim, se eu tivesse virar a chave de novo, dinheiro, né? Se eu tivesse poder aquisitivo, eu tinha ficado com a minha loja, eu tinha mudado de ponto, só que eu não enxergava isso, eu falava assim, eu não vou conseguir. Porque eu não tinha mais uma retaguarda para ter um capital de giro, para eu poder me virar. Porque você tem que ter dinheiro para você fazer compra. Você tem que investir para você vender, comprar coisa nova. E eu falava, o que eu vou fazer? Eu tô perdida. Eu fiquei perdida. Eu fiquei sem dinheiro, sem cartão, sem... Assim, várias situações aconteceram que eu fiquei no chão. E aí, aquele entra e sai da minha garagem para levar as crianças na escola ou para ir ao mercado. Aquela mercadoria lá na minha garagem, toda pinocada. Eu falava, gente, isso vai quebrar. Eu falei, perdi tudo. E aí, isso aconteceu, foi em março do ano passado. Foi horrível. Foi assim, foi um período bem difícil para mim. Bem complicado. Foram 2 lutos também, né, Sim, Dani? 2 lutos seguidos. Uma separação e a loja. A loja. Então, foi assim, um momento difícil. Foi muita mudança. Se reerguer, muita mudança, exatamente. Muita mudança. E como que foi essa construção para Dani de hoje? Então, que começou a reerguer após toda essa mudança, como foram os primeiros passos? Esse passo foi assim, eu vendia na Destaque também uns produtos de proteção solar. Legal. Que são os protetores que eu vendo até hoje, inclusive. São maravilhosos. São maravilhosos mesmo. Quais são mesmo? Pink Chicks. Chama Pink Chicks. Verdade, Pink Chicks. E aí eu vim com estoque deles. Eu não vendi nem para essa moça de São Manuel, nem para outra, porque eu vendia. Para amigos, eu levava na casa para provar. Então eu não passei o estoque. Não tinha por que passar o estoque. Eu queria vender, porque era uma coisa que eu ia vender, tipo Avon, Natura, que você tem ali na sua bolsa, você pega e oferece. Então, eu fiquei com esse produto. E eu comprava todo mês. Comprava todo mês a reposição do estoque. E aí, o meu vendedor me mandou um WhatsApp e falou, Dani, faz mais de um mês que você não faz pedido. O que aconteceu? Não tá vendendo e tal? Falei, não, eu não tenho mais loja. Eu falei, eu tô passando, acho que por um momento de depressão. Falei, eu não consigo pensar nada, minhas coisas estão tudo na garagem. E ele, Dani, mas começa a vender pela internet. Eu falei, mas... que humilhação. Faltava estímulo. Eu falava, gente, que humilhação. Como que eu vou fazer? Eu vou tirar foto? Vou por qual Instagram? Pelo meu? Pelo da loja? O que eu faço? Por onde eu vou? Aí ele, não, tal, faz isso, faz aquilo, começa a vender, publica, segue fulana pra você ir vendo como é que ela faz.
E aí eu comecei... Então ele foi um foi um bom incentivador. Já. Foi. Legal. E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu. Aí um dia eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade mesmo. Eu fiquei, assim, bem adormecida, bem depressiva mesmo. E aí um dia eu cheguei na minha casa, eu abri o portão da garagem e vi tudo aquilo lá, na minha garagem. E eu tenho 3 garagens na minha casa, eu usava só uma. Não me incomodava fisicamente, né, pelo espaço. Me incomodava visualmente. Porque eu falava, gente, eu não sou uma pessoa bagunceira, eu sou super organizada com as minhas coisas. E eu vi aquele bagulho na minha... Sabe? Eu falava, gente, que é isso? E te não trazia era muita loja. coisa. Era um depósito. Eu falei, gente, que é isso? E eu gastei dinheiro, era o meu dinheiro que estava ali. Aí eu peguei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? Daí eu peguei, entrei na minha sala, eu tenho uma sala de visitas que nunca foi usada. A minha casa é muito grande, muito antiga. Sabe essas salas que nunca usa? Eu peguei e falei assim, eu vou pôr essas coisas tudo aqui nessa sala. Aí eu desfiz do que eu tinha ali no meu sofá e tudo. Peguei minhas prateleiras, chamei essa funcionária que ficou comigo até o final. Legal. Falei, eu tô precisando da sua ajuda. Ela veio, eu falei, eu quero pôr tudo aqui, eu vou expor essas coisas. Mas você vai vender? Eu falei, eu vou vender aqui dentro da minha casa. Aí liguei no escritório, pedi a transferência do alvará, porque eu falei, vai que me denunciam. Porque eu falei, como é que é no espaço físico? Você sabe que você tem que ter alvará, você tem que ter toda uma burocracia, né? Aí eles fizeram a mudança do meu CNPJ para minha casa. Enfim, regularizaram isso para mim. Eu não ia ter atendimento igual a loja, então eu não precisaria ter um alvará. Não tinha dinheiro para pagar também, simples. Não, sabe, zerou tudo a minha vida, começou dali. Aí eu pus as prateleiras lá, organizei como se fosse na Destaque, o que eu tinha. Aí ficou bonito, visualmente. Eu falei, agora eu vou começar a vender. E aí, aos poucos, eu tirava foto e postava. Tirava foto e postava. E aí, esse rapaz, esse vendedor, falou pra mim, agora você vai começar a fazer vídeo. Eu falei, jamais, não vou. Falei, isso é pra blogueira, eu não sou blogueira. Eu falei, imagina, eu sou uma véia. Eu não quero fazer isso. Você tava se sentindo daquela lixo, forma, né, Dani? Eu tava um lixo. Coitada. Eu tava um lixo. Blogueira. Aí eu falei assim, eu não vou fazer. Não, você vai. Aí ele falou assim, começa fazendo assim, ó, você pega, filma e fala assim, esse produto aqui é pra tal coisa. Falei, tá. Esse produto aqui é pra isso. Tá. Aí eu falava assim, não, ficou bom minha voz. Não, mas tá ótimo. Vai fazendo que vai vendendo. Vai aperfeiçoando. E aí eu comecei a botava foto de um produto, vendia. Eu falei, olha, acho que dá certo. Aí o que eu fiz? Comecei a vender da loja. Só que aí eu não sei se o meu produto realmente atraía aquela galera ou se as pessoas iam por compaixão. Porque as pessoas queriam ficar perto de mim. De repente, o meu Instagram, que eu tinha lá 20 visualizações, 30 visualizações por dia, que era a minha galerinha ali, sabe? Quando vocês... vamos fazer uma foto. Passou 500, 600, 1000. Eu falei assim, gente, nossa, eu vou vender pra esse povo. E comecei a postar. E aí o rapaz faz vídeo. Vê o vídeo da fulana. E ele manda, até hoje, você abrir aqui, só tem ele. Todos os dias a marca manda a mídia pra você postar. Então, segue mídia para postagem. E eu vi os vídeos. E aí, com o tempo, eu me encorajei a fazer os vídeos parecidos, não usando elas, as modelos que eles mandavam. Eu comecei a ser a minha modelo. E você vai criando autoridade, o pessoal te conhece e fica mais seguro. E aí ele falou pra mim, se você... Porque é assim. Eu comecei a perceber isso. Se eu beber nessa taça, a minha taça é melhor que a sua. A pessoa não quer mais aquela, ela quer essa. Então, se eu passar o protetor no meu rosto, não é a mesma coisa que se a Thelma passar. É porque a Dani usa. O que eu queria dizer é que, assim, do tempo que eu fiquei com a Destaque, dos 18 anos lá que eu fiquei com a Destaque, eu sempre influenciei as minhas clientes. De uma certa maneira. Sim. Porque eu falava assim, isso daqui eu comprei, eu tenho na minha casa. Eu quero. Então, quando eu atinei, por exemplo, se eu compro essa blusa aqui, lá na Renner, e eu falo que é de uma loja de marca, a pessoa acredita. Então, a pessoa fala assim, de onde é? É da Zara. Eu quero uma. Entendeu? Então, eu influenciava nessas pequenas coisas, depois que eu atinei para isso.
E aí eu falei, eu vou começar a influenciar as pessoas a comprar o que eu tenho aqui. Né? Porque eu preciso vender, eu precisava de dinheiro. Porque, querendo ou não, eu encerrei a loja física, mas eu tinha boleto para pagar. Eu tinha escritório, eu tinha a rescisão da minha funcionária. E eu tinha os meus gastos, que na minha época eram meus. Que daí também teve que passar por todo um processo de alteração, de mudança, de readaptação à minha realidade, né? Porque eu não tinha mais a renda da Destaque. Então foi tudo muito complicado. Eu fazia lá uma venda de, sei lá, 2.000 por dia, começou a entrar R$80, sabe? Foi muito assim, de repente, foi tudo muito rápido. E aí eu comecei a fazer esse tipo de venda tudo pela internet, usando o meu celular mesmo. E aquilo eu comecei a perceber que os meus stories tinham muita visualização. Você vê que tinha um outro mercado que não era só. E aí eu peguei produto, e falei mas assim. Você mesmo era um. Quando eu decidi que eu ia ficar sem a loja, o meu pai veio com esse ideal de que ele nunca advogou. E aí ele me propôs em abrir um escritório de advocacia com a minha prima, que tinha essa experiência toda. Né? Então, ela sabia mexer com token, com processo digital, e a gente não. Porque meu pai era da Zilor e eu era do comércio. E aí ela veio para ensinar a gente. E eu conhecia muita gente para captar como cliente, né? E aí eu falei assim, eu vou advogar. O que entrar é lucro, né? Porque eu tenho diploma. O que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro, eu precisava trabalhar em alguma coisa. E eu tinha as minhas crianças, eu não podia sair pedindo emprego para trabalhar, tipo, com horário. Eu não tinha como administrar isso na minha cabeça, sabe? Naquela época. E aí nós abrimos o escritório, eu voltei a advogar. E aí, como eu já fazia essa venda no Instagram em paralelo, porque daí eu conciliei as duas coisas, porque eu precisava do dinheiro, eu precisava trabalhar nas duas, né? Para poder manter o que eu gostava, o que eu vim conseguindo e rompeu. Então, eu comecei a falar também na internet sobre direito. É lógico que respeitando toda a ética que a OAB exige, né, sem dar nome a cliente, mas eu contava algumas histórias, inclusive de situações que eu via no Instagram. Então, eu via lá no Migalhas, via em blogueiras mesmo, que tem muita blogueira jurídica. Eu via nos Instagrams dela, assistia séries, tipo, da Elise Matsunaga. Então, eu via aquela situação. Aí eu falava. Eu comentava aquilo, olha, tá vendo? Por isso que, às vezes, a gente casa, né, e confia na pessoa. Lógico que a Elise não tá errada, né? Ela foi pro extremo. Mas ela foi ofendida moralmente, ele traiu ela. Mas olha o preço que ela pagou. Por que ela chegou nesse ponto? E aí as mulheres começaram a conversar muito comigo. E aí o meu escritório começou a girar. E aí eu falei assim, eu posso fazer isso dentro da ética que a OAB exige. Eu posso falar para um público determinado que se identificou comigo. Com a minha situação, por todo o meu processo. E porque eu tive que recomeçar. Inclusive, não foi só a minha vida amorosa que foi rompida. A minha vida profissional também. Porque eu tive que recomeçar do zero. Na minha casa, com o que eu tinha. Um celular. Eu só tinha um celular. Eu perdi a minha cartela de clientes. Eu perdi o vínculo de você ter a porta aberta, a pessoa tá lá. Eu trabalhava de madrugada, porque o influencer não tem horário. A pessoa manda mensagem lá o tempo inteiro, ela acha que você tá à disposição. Né? Tipo, eu vi um negócio seu, eu quero. Você responde na hora que você pode. Mas a pessoa acha que você tá disponível 24 horas. Então, por conta dessa venda da internet, eu também comecei a falar para um público feminino específico. Mulheres que sofriam relacionamentos tóxicos. Então, eu escutei muito desabafo de mulher. Eu virei, tipo, uma tábua de salvação delas. Elas desabafavam comigo. E tudo isso por Instagram. E uma coisa legal que você falou até do começo. Eu não gostava de ouvir minha voz e você foi parar no rádio. Fui parar na rádio por conta disso. Eu tive uma amiga que via... Muito, assim, eu tenho seguidores fiéis que sempre veem o que eu falo. E às vezes eu já nem lembro o que eu falei, mas eles lembram, me encontram na rua e falam, eu vi o que você falou. Eu vi o que você fez. Eu vi aquele lanche que você comeu. Eu vi. E às vezes já foi pra mim, sabe? Já passou aquilo pra mim e a pessoa marca, né? Já lembra.
E aí essa amiga minha me acompanhava no Instagram. E sempre isso mesmo, Dani, tem que sempre recomeçar, tal. Eu falei, então, mas não é fácil. Né? Depois que você sai desse luto todo, que você fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso ser alguém. Eu não posso ser um lixo, ser jogada na sarjeta, assim, e ficar. Se você cair, tropeçar, tudo bem, mas você tem que levantar. Tem. Mas você tem, assim, você tem a ajuda do seu pai, você tem a ajuda da sua prima, dos seus amigos, que te querem bem, que te impulsionam, compram o seu produto, muitas vezes, para te ajudar. Mas se você não quiser sair daquele buraco que você tá... Não sai. Não sai. É você que tem que sair dali. E aí essa amiga minha viu e me recomendou pra rádio. Ela era amiga do dono na época, me recomendou pra ele. E aí ele me fez o convite de assumir um programa para mulheres. Eu e uma parceira, que estamos agora trabalhando junto aqui no podcast, a Cris. Eu não conhecia a Cris. A Cris é bem mais nova que eu. Ela fez outra faculdade, morou em outra. Então, a gente não se conhecia, mas a gente se entrosou num tanto. E a gente ficou um ano com esse programa, só que o nosso programa era só de mulheres. Não com histórias como a minha, nada disso. Várias histórias, mas sempre com o propósito de servir aquela história para o ouvinte de inspiração. E para que aquela pessoa que estiver ouvindo saia da zona de conforto dela e busque o que ela quer. Então, pare de ficar acomodada com o pouco que tem, ficar só reclamando. Não era isso. A gente queria, para de reclamar e vai atrás. Né? Porque eu podia ter feito isso. Eu podia ter, sei lá, pego uma pensão, ficado na minha casa. Mas eu queria ser eu. Né? Quando a gente resolve tomar uma atitude de separação mesmo, embora o outro cause, né, isso, tem muita mulher que se submete a ficar num relacionamento a 3 ou a 5. Agora, no meu caso, muito embora os motivos tenham vindo dele, eu falei, ele não teve coragem, né? Então, para ele tava nessa situação cômoda. Eu não queria ficar. Mas eu, como advogada, mesmo estando dormida a minha OAB, eu sabia de tudo que eu ia passar. Eu tinha essa consciência. Então, eu falei, não, eu podia estar sofrendo casada. Né? Mas eu quis mudar, então eu vou ter que correr atrás do meu agora, né? E é uma coisa interessante que eu gostaria que você falasse, é que em alguns momentos muito difíceis da nossa vida é difícil sair sozinha. Sim. E você comentou comigo que você teve ajuda de belíssimos profissionais. Sim. Que a gente precisa parar em algum momento e falar, eu preciso de ajuda. Na época, eu fiquei, acho que de cama, logo me separei em setembro de 2019, foi. Eu fiquei, acho que uns 9 meses de cama. O meu Natal naquele ano não teve na Destaque. Elas arrumaram a loja, eu nem fui ver. Eu não fiz compra, não tinha gosto, não tinha nada. E aí eu só acordei mesmo pra minha vida, pra mim de novo, quando eu vi uma foto do meu ex-marido com a atual mulher dele. Feliz da vida, sorrindo. Aquela foto caiu assim como uma chave. Eu falei assim, ele tá vivendo, sorrindo, feliz. E eu não. E eu não. E eu tô aqui fazendo o quê? Eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. Eu quero esse sorriso que ele tá. Legal. Eu quero. Eu falei assim, não é justo. Eu falei, ele traiu e buscou outras coisas, mas ele tá bem. E eu tô aqui esperando o quê? Ele se arrepender, pedir perdão. Eu falei, eu não quero ele. Eu não quero essa história. Eu falei, eu tenho que ir pra frente. E o meu ir pra frente não era eu preciso arrumar alguém. Sim. Eu queria arrumar a Dani. Legal. Eu não imaginava, assim, porque eu fiquei tão destruída que eu achava até difícil eu me relacionar com uma outra pessoa, com outro homem, confiar de novo. Eu tinha um bloqueio quando eu falei, isso daqui é uma outra situação. Eu preciso me resolver profissionalmente, porque eu fiquei sem dinheiro. Eu fiquei sem apoio financeiro, né? Assim, do matrimônio, vamos dizer assim. Porque meu pai me ajuda até hoje, porque não consegui ainda me resolver. Mas teve, então, essa puxada, por exemplo, família, que ajudou depois a ter esse resgate. Mas quando eu vi aquela foto, eu comecei a vir no beach tênis. E aí o esporte, porque eu sempre fui muito ligada, academia, esporte e tal, o esporte me fez muito bem. E ali na arena, eu fiz muito amigo. Eu conheci outros amigos, porque a minha rede de relacionamento eram casados.
E eu não me sentia mais bem com eles, saindo com eles falando, o fulano chegou, fiz janta. Eu não tinha mais isso. Então, você ficava olhando e falava assim, onde eu errei? O que eu fiz? Por que o meu não é assim mais, sabe? Então, eu não queria mais fazer parte daquele grupo. Eu queria ir pros solteiros, eu queria ir pra outro grupo, porque eu tava fora do aquário, sabe? Buscar outra energia também pra resgatar. Aquilo me fazia mal, porque eu falava, o que eu fiz, né? E aí eu fui conhecer outras pessoas e acabei conhecendo a Maria Angélica, que se tornou uma amiga fantástica, e ela é psiquiatra. E um dia, foi muito conturbado o meu processo de divórcio, inclusive por conta dos meus filhos. Eu cheguei na arena, eu tava com a cara desse tamanho, porque eu tinha chorado. Não lembro nem se eu tinha discutido com meu ex-marido, mas ela falou pra mim, eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Amanhã você vai no consultório. E era dia 15 era um feriado, tipo assim, 15 de setembro, 9 de julho, sabe? Não abria o comércio. Ela falou, amanhã eu quero ser no consultório. Aí eu falei, eu vou. E aí eu sentei lá com ela me deu remédio, porque eu tava em depressão. Sim. Eu só chorava. Sim. E aí... não sei se depressão, né? Mas eu tava Um momento péssima. péssimo. Eu precisava, como ela diz... Precisa de uma âncora, equilibrar, né? E aí fomos eu e meu filho, inclusive. Ficamos lá com ela até hoje. Poxa, que legal. E aí todos os nossos amigos, né, que vieram nessa maré nova da minha fase, a maioria eram médicos, né? Então, eles conversavam comigo de uma outra maneira e eles me jogavam pra cima. Legal. E aí essa turma toda, Luiz Fernando Web, Guto, Regis, aí eu fui trabalhar na Libertar também. Então eu já via, você começa a ver outros tipos de problemas, você fala, o meu acho que não é tão grave. Então isso tudo, na minha cabeça, eu sempre achei que eu tinha a cabeça muito boa para essas coisas. Eu comecei a enxergar de uma outra maneira. Então eu foquei muito no meu profissional e no meu emocional, né? Tratando com eles lá. Fiquei com um acompanhamento. Bom, até hoje eu falo com a Maria, ela me medica, eu converso com ela é minha médica. Dani, é interessantíssimo você estar abrindo isso, porque as pessoas precisam de ajuda. E eu achava assim, eu tinha aquele... Não é preconceito, mas você fala assim, eu vou no psiquiátrico, eu não sou louca. Eu não sou louca. Lógico. Mas o problema é assim, a gente passou por psicólogo, a gente passou por psiquiatra, são diferentes os medicamentos. Não é só o medicamento, é o tratamento que eles te dão, né? O propósito de cada profissional. E eu precisava de ajuda. Eu não ia conseguir. E eu não podia esse salto, você desabafar tudo que eu sentia com a minha família, que já estava totalmente destruída. Os pais também sofrem com a gente. Sim. E eles estavam machucados, destruídos. Claro. Foi uma decepção. E a minha situação foi muito difícil financeira. Então, eu só não voltei para casa do meu pai. Mas meu pai que me bancava. Então, era muito complicado para mim como mulher, como pessoa. Então, isso tudo foi muito difícil para eu não quero, não é justo, mas eu não tinha dinheiro. E voltar à advocacia é muito complicado, porque você não tem dinheiro imediato. Os processos demoram. Eu não tinha cartela de clientes, então eu tô começando tudo de novo. E aí, o que vinha rápido de retorno financeiro era a internet. Isso aí entrou mais. E aí eu fui pra rádio por conta de toda essa situação. E aí, de verdade, eu perdi o medo do microfone, perdi o medo do celular, porque daí eu já estava muito ambientada com ele. Não só perdeu o medo, mas pegou gosto pelo microfone. Aí eu falei assim, agora eu acho que eu achei o meu propósito, que é falar. Porque eu falava nos meus stories, as pessoas se conectavam comigo, respondia, interagia, eu fazia pergunta, elas respondiam. Aí eu comprei curso de influencer, comprei outro curso de influencer, aí comprei outro curso e fui fazendo curso para eu trabalhar com isso, né? Com esse tipo de... Você foi se preparando mais, você viu a necessidade, foi se preparando mais também para estar... Sim, porque daí o que aconteceu foi que eu voltei a ser uma loja, praticamente, né? Que você tem a porta aberta e o cliente te procura. Então, acontecia comigo, assim, eu tava aqui, aí vinha uma mensagem, Dani, você tá trabalhando com o influencer? Você é blogueira? Não, eu não sou blogueira. Aí eu falava assim, mas você quer que eu venda pra você? Eu quero. Tá. Mas eu falei assim, gente, até pra você fazer isso, você tem que saber fazer. Né? Porque você tem que saber falar.
Você não pode queimar o produto da pessoa, tem né? que entender do produto. E daí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Daí eu fui estudar. Não foi assim, uma coisa que eu catei o celular e saí falando, né? Eu fui atrás de me preparar para isso E tudo. as pessoas acham que é assim, E né? o curso é caro. Os Pega o cursos celular. bons mesmo é muito caro. Aham. É caro, tipo assim, 2.000, 3.000. Curso caro mesmo. E pra minha situação, era um absurdo. Aí eu parcelava aquilo e encarava o São curso. as apostas mesmo, né? Você Sim, fala, eu não sei como que vai surtir o efeito disso, mas eu preciso disso pra seguir, né? Sim. E aí foi assim, uma experiência maravilhosa. Nós ficamos com o programa lá, entrevistamos 49 mulheres, deu no total. Encerramos a nossa temporada. Mas assim, a experiência do rádio é totalmente diferente. As pessoas, elas se identificam com a sua voz. Elas ficam imaginando. Ficam imaginando aqui a gente pessoa. desconhece. Mas tem muito disso. Eu fico ouvindo, eu ficava, nossa. Eu nunca esqueço, sabe de quem? Nossa, uma pessoa que faleceu que eu admirava demais, o Boechat, Ricardo Boechat. Sim. Pra mim, que é o melhor Sim. radialista, assim. Sim. E ele era do rádio, né? Porque assim, Sim. ele era âncora na Band. na né? Band. Mas eu não via ele na televisão. Então, falando isso, e pra mim a voz dele é aquela voz forte e tal. E quando eu vi o Boechat, eu falei, nossa senhora, que é muito engraçado quando você vê, Sim. você faz um filme todo Mas daquela é voz. muito engraçado, Mas é gostoso porque como as a pessoas se rádio, identificam né, com a como voz. a gente trabalhou na AM, ela pega um público bem tradicional, eu acredito, porque os jovens gostam mais da FM. Então, o pessoal nosso ali, eu ficava no WhatsApp, a Cris comandava a mesa, e a gente conversava ali em 2 horas de programa com 80 pessoas, 60 pessoas, naquele período. Legal. E mandando, tipo, Dani, não sei o quê, como se fosse amigo, mandava presente pra gente, aborda no supermercado, aí você não é a Dani da rádio, não sei o quê. Então, tipo, você torna É muito lindo. Sabe? E falou assim, olha, eu gostei do que você falou, mas o que eu falei? Não, quando foi a fulana, lembra que você falou? Eu falei, não lembro, porque você fala muito. Então não, mas se eu falei, eu falei. Né? Tá gravado lá. Tá gravado lá na censura. Não, você falou que a gente tem que fazer isso mesmo, que não é pra ficar chorando em casa, porque tem muita gente depressiva em casa. E que se identificou. Muita gente com problema em casa. Então, conversa com você ali e acha que você é uma psicóloga, uma amiga, né? Então, é muito rica. E no Instagram acontece comigo isso muito. As pessoas me chamam pra conversar. Pra contar a história, pra saber o que eu acho. O que ela vai fazer. Ou, tipo, tem umas histórias de algumas mulheres que mandaram pra mim. Depois que eu vi o que aconteceu com a sua vida, eu guardo dinheiro. Eu trabalho agora, eu tenho a minha situação em casa, mas eu tô buscando. Porque isso pode acontecer. Né? Uma coisa que que acontece mesmo. Não é uma coisa que vai acontecer só comigo. Não, a gente não sabe. A gente torce pra não acontecer. Então, eu tô me preparando. Eu abri um negócio pra mim. Eu vi que você fez, eu tô fazendo também. Aí tem uma outra lá. Eu vi que você foi pro Instagram, eu fui também. Então, você vira inspiração, sem saber. Influencia. Influencia realmente. Então, eu não sou blogueira. Eu sou influenciadora mesmo, assim, na raça. É muito legal o retorno. Muito bom. E Dani, pra gente encerrar, então, né, Bruno, esse nosso bate-papo gostoso aqui, é a pergunta que não quer calar, né? A gente sempre pergunta quais são as suas apostas, porque o nosso podcast vem com Pode Apostar. Então, depois de toda essa trajetória, alguns sofrimentos na sua vida, o que mais você pode, assim, destacar que você foi uma aposta muito grande e hoje você fala, poxa, eu apostei naquilo e deu certo? Eu apostei em mim. Eu apostei em mim. Eu apostei na minha vida. Porque mesmo o que eu mais escuto, às vezes, principalmente no tempo que eu trabalhei lá na Libertar mesmo, na clínica psiquiátrica, tem muitos casos de suicídio. E quando as mulheres são traídas ou abandonadas ou são mandadas embora, tem muito homem, né? Ele vai pro álcool, ele vai pra droga, ou tenta um suicídio. Você vê muita história triste. E isso tudo, no meu entender, né? Repetir aqui. Vai contra a própria vida.
ao amor à vida. E em nenhum momento, eu mesmo passando os 2 lutos aí horrorosos, né, que foi o pós-divórcio e o pós-saída da loja, eu nunca pensei em morrer. Eu nunca pensei assim, eu vou desistir. Sempre eu falava, não, agora eu vou. Mas acho que você Eu quero tinha um viver. incentivo em casa, os seus 2 filhos também, né, Dani? Que precisava tanto de você. Sim, e era difícil. O Rafael me fez um desenho uma vez lá, escreveu pra mim. E fez ele, minha cachorra, o Vinícius escreveu, mamãe, pare de chorar. Nossa. Eu só chorava. Eu parei de chorar mesmo quando eu vi aquela foto, que eu falei assim, gente, ele tá vivendo. E eu queria viver. Né? Porque eu gosto de viver, eu gosto da minha vida. Então, eu acho que eu apostei no que eu queria fazer mesmo, assim, na Dani. Eu apostei em mim, porque tudo que eu faço hoje depende exclusivamente de mim. Do meu caráter, do que eu acredito, do que eu sei daquela pessoa. Às vezes eu não quero falar do produto daquela pessoa que me chama, né? Então, porque vai contra algumas coisas que eu não gosto. Então, tudo isso influencia nas minhas parcerias, no resultado que eu dou para as minhas parcerias, porque eu acredito naquele produto, então eu falo muito bem dele mesmo, porque ou eu consumo, ou eu sou amiga da pessoa. Então, tudo isso, eu acho que foi porque eu apostei na minha vida, na minha pessoa mesmo, sabe? Embora eu tenha uma estrutura familiar maravilhosa, com meu pai, muito católico, minha mãe, eu acho que, assim, se não fosse eu, né, não dependesse de mim exclusivamente, de querer fazer alguma coisa por mim, apostar em mim, tipo, assumir uma rádio, assumir um programa. Eu não era locutora de rádio, eu nunca fiz curso. Eu cheguei lá e eu sabia que, tipo, a cidade estava me ouvindo. Um dia eu fui num aniversário, tinha gente de Macatuba lá que me conhecia pelo rádio. Eu sei quem você é. Eu falei, como assim você sabe? Pelo Instagram? Não, pela rádio. Então, tipo assim, porque tudo isso, porque eu fui, né? Sem orgulho, sem medo e com muita humildade, né? Porque tudo isso pra mim foi muito novo. Inclusive, voltar a advogar. Porque no começo eu falava assim, gente, que vergonha. Né, os advogados saindo da OAB, tudo começando agora, e eu voltando. Por quê? Porque eu preciso trabalhar. Eu precisava da minha carreira. E o direito hoje, não, na minha visão, não vai ser uma coisa que eu vou pegar e vou pôr de lado como eu fiz. Né? Porque ele me trouxe para tudo isso. Porque foi graças ao direito que eu empoderei algumas mulheres. Foi graças ao direito que eu sabia do meu direito. Então, tudo isso faz com que eu acredite em mim. Porque a gente perde um pouco do empoderamento mesmo, né? Então, é complicado. Você ficar se perguntando, se questionando, né? Por que acontece isso, por que não acontece aquilo. Mas eu acho que eu aposto totalmente no meu passarinho que assopra na minha orelha para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e vou. Legal. Dani, então vamos deixar aqui primeiro, só para não esquecer, contatos, redes sociais, então. Instagram. É @Dani_Vmata, com 2 T's. E Empodera com Elas. Empodera com Elas, como que tá o Empodera com Elas? Empodera com Elas YouTube, mesmo, no Instagram. Hoje, no Instagram e no YouTube, tem o canal do YouTube. Empodera com Elas, né, Gu? Empodera com Elas podcast. Então estreou ontem. Vai estar na descrição, então aqui estreou então ontem, terça-feira, 4, não. Dia 5. Não. Hoje é 5. Hoje é 5, 4. Estreou ontem. Então já está. Procurem aí que já está. Estreou ontem. Já está super legal, a gente já viu. Foi a primeira entrevista com a Ângela Firmino, da Rede de Combate ao Câncer. Nossa, super legal. Um projeto que ela faz também que é super bonito. Maravilhosa. Ela, então, dedicação, também superação, reconstrução, recomeço. E eu acho que se eu puder deixar uma mensagem, lógico, eu penso que, assim como a Ângela falou muito bem na entrevista dela, não existe idade para você recomeçar, não existe hora certa para você recomeçar nada. E eu acho que na hora que você percebe que aquilo, qualquer coisa, sua relação de trabalho, seu relacionamento amoroso ou até mesmo familiar, você tem que resolver. Não adianta ir embora e largar lá aberta aquela janela, você tem que resolver. E seja você 18 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos,
como a Ângela, né, que fez uma faculdade aí já acima de 50, eu acho que toda hora é hora. E você tem que buscar o seu melhor sempre, sair de zona de conforto, daquilo que te atrapalha e mirar, que eu acho que daí Deus vem e põe as pessoas certas na sua vida e vai embora. Muito bom. Muito bom, Dani. Bom, depois desse bate-papo delicioso aqui com você, eu só tenho que te desejar boa sorte. Amém. Agora no novo projeto. Vai dar tudo certo, porque vocês já começaram com a tribo, bem. Isso aqui é pé direito. Gustavo é pé direito pra gente, né? Viu? Então, que eu tenho certeza que você serve aí de grande exemplo para mulheres que passaram por algo parecido. E é um incentivo ouvir você, é muito bom te ouvir. A gente já se conhece há um bom tempo, mas assim, eu tenho uma eu tenho uma admiração muito grande por você e teria que ser você a primeira mulher aqui. Ah, adorei. Sucesso. Dani, eu também quero agradecer imensamente assim, esse carinho, atenção, sempre pronta. Dani, vamos bater um papo. Vamos. Então, assim, obrigado mais uma vez. Conte com a gente. A gente também está aqui sempre. Nós vamos dividir essa mesa aí. Com certeza. Né? Eu ainda não fiquei do lado de lá. Dá até frio na barriga. O pessoal pensa que não, mas eu imagino frio na barriga de ser entrevistado por você. Vai ser uma honra. Mas obrigado, Dani, mais uma vez. Eu que agradeço. Estou à disposição. E, inclusive, estou à disposição para ouvir histórias. Né? Caso alguém queira me chamar no Instagram, pode falar comigo. Se eu puder ajudar, dar um apoio, uma orientação, estou lá, sempre pronta. Fechado, então é isso. Eu que agradeço. Pessoal, então, obrigado por mais um Pode Apostar e até a próxima. Até.